Vocês já assistiram o filme biográfico do cantor e compositor inglês Elton John, Rocketman? Ele saiu no cinema, se não me engano, em 2019. Eu assisti, até porque Elton John é o meu cantor preferido. Mas qual a relação desse filme com a filosofia? Continue assistindo o vídeo e vamos descobrir. Mas antes, compartilhe esse vídeo, assine o canal, assim vocês estarão sempre contribuindo para a produção de cada vez mais vídeos semelhantes. Rocketman é um projeto antigo, eu fui acompanhando, inclusive a produção, quando eles escolheram o ator Taron Egerton para interpretar o Elton. É um ator que eu não conhecia, e quando o filme foi lançado, me surpreendeu muito. Eu achei muito interessante. E o filme ele é bem introdutório com relação à biografia do Elton, porque evidentemente ele é introdutório. Ele é uma fantasia biográfica, tem tons fantasiosos, evidentemente, né? E dramáticos também. E aí, na verdade, esse filme vai contando toda a situação difícil em que o cantor Elton John se envolveu. Todo mundo sabe que ele foi usuário de droga, que ele foi viciado em sexo. Mas poucas pessoas sabem como é que isso aconteceu de fato, né? Então, o filme ele é interessante nesse sentido, porque ele vai desdobrando esses eventos biográficos e o que vão, na verdade, acabar justificando a trajetória de vida dele. Ele teve dificuldade com os pais, pelo menos é o que o filme mostra, de afeto mesmo, é uma dificuldade de afeto. Dificuldade com relação à homossexualidade, o que um cantor jovem que estava se lançando no mercado, o que o mercado ia dizer sobre isso, lembrando que nós estamos falando dos anos 70, na Inglaterra. Então existe todo um complexo de situações que desencadearam no uso abusivo de bebidas, no uso de cocaína, no uso de todo tipo de drogas e de excessos. E aqui entra então, na verdade, a crítica que se pode fazer em cima disso, né? Não uma crítica filosófica tendo por base um racionalismo estrito, porque às vezes parece que o racionalismo não ajuda. Dizer simplesmente que essa ou aquela ação estão no campo da moral, daquilo que deve ser repelido, parece que isso não ajuda muito. Antes, é necessário que você entenda a situação, que você compreenda o sujeito dentro do contexto histórico e familiar, principalmente, tendo em vista também o seu padrão de desenvolvimento psicológico, comportamental. Porque se você descontextualiza, se você tira o sujeito de onde ele vive, você não tem como compreendê-lo. Você não tem como compreender alguém que abusa de álcool e drogas, ou que abusa sexualmente de menores, ou mesmo de outras pessoas, se você não entende o desenvolvimento da personalidade dessa pessoa. E para isso é necessário que você entenda o local em que ela está, para que você possa entender como é que ela reage àquilo. A questão, no final das contas, é sempre como é que a pessoa reage àquilo. Pode reagir de uma forma ruim ou má. Não é uma questão moral. Não é uma questão de dizer, você abusou de álcool e drogas, você é homossexual, você errou desde o início. Não é isso. Mas é entender o que leva a isso, entender o abuso como uma consequência natural de algo que está por trás. Entender o abuso como uma consequência
de situações muitas vezes frustrantes pelas quais a pessoa passa. Isso pode ser muito bobo para alguns, mas às vezes tudo que a pessoa mais quer é simplesmente um abraço. Isso mostra muito no filme. A rejeição que o pai sempre teve por ele e não teve pelos outros filhos. A dificuldade que ele teve com a mãe. Parece que a avó era a única pessoa que escutava ele, mesmo assim quando era criança. A relação que ele teve com o Dick, o produtor dele. Ele foi tendo relações abusivas ao longo da vida. E ao mesmo tempo, pelo menos o que mostra, numa das cenas mais bonitas que eu acho do filme, quando toca Tiny Dancer, quando ele canta Tiny Dancer, o letrista Bernie Taupin ele vai para uma tenda com uma garota depois de um show, o primeiro show nos Estados Unidos, nos anos 70. E aí, na verdade, parece que na verdade ele queria estar naquela situação, como se ele quisesse ser a garota estando com Bernie Taupin. Ele queria algo nesse sentido. Ele queria algo sólido. Porque parece que a única coisa que incomodava, no fundo, é a solidão. A solidão, na verdade, é algo que incomoda todo mundo. Nós somos seres solitários. Nós somos aqueles que, vivendo numa sociedade, sendo obrigados a se relacionar todos os dias, a todos os momentos, sendo obrigados a estar sempre conectados, redes sociais, no telefone, sendo obrigado a se relacionar, você continua solitário. Sendo obrigado a trabalhar e abusar de si mesmo em função do trabalho, em função dessa máquina capitalista, como mostra no filme, ele fazendo show um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ele não tinha tempo sequer para ver a si mesmo, para escutar a si mesmo. Isso aconteceu com ele, mas acontece com todos nós, todos os dias. Porque a solidão não é, não é algo que acomete apenas os grandes astros da música. Nós somos sozinhos. Quantas vezes nós olhamos para o lado e a única coisa que nós queremos é alguém que escute o que nós temos a dizer. Que tenha uma palavra afetuosa. Que diga que pegue a sua mão e que diga simplesmente: eu estou com você. Se a gente consegue entender essas coisas, a gente consegue entender por que existem comportamentos abusivos, uso abusivo de álcool, drogas, sexo e tantas outras coisas. Por que existem tantos agravos psicológicos, transtornos psiquiátricos? Se a gente consegue entender essas coisas, a gente consegue adentrar na alma do ser humano. Isso está para além do racionalismo filosófico. Atinge aquilo que a gente chama de ressignificação da vida. Na medida que você começa a ressignificar, na medida que você começa a encontrar outros sentidos para a sua vida e que você mesmo é capaz de construir esse sentido para a sua vida, você alcança outras metas. Você alcança um novo padrão de vida, quiçá de felicidade. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse filme, ele está no Netflix. É muito bonito. E que serve para que nós pensemos também um pouco sobre a nossa própria vida. Sobre como nós somos solitários e como nós fazemos com que as pessoas também sejam solitárias. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo e assine o canal.
Assim, vocês estarão sempre me incentivando a produzir mais conteúdo semelhante. Até a próxima!